você, não sei se você é do Rio de Janeiro, se você é fora do Brasil, e você que está acompanhando esse vídeo, eu não sei de onde você vem, mas essa semana tivemos um acontecimento terrível aqui no Rio de Janeiro, aqui na zona norte, zona da Leopoldina, aliás, do Rio de Janeiro, ali no Morro do Alemão. E ali, mais de 2.500 policiais tiveram um confronto com os traficantes do Comando Vermelho. E nisso, né, eu não vou dar detalhes porque se eu acredito que você tenha visto em jornais, você tenha visto canais, você tenha visto várias opiniões sobre esse assunto. Mas eu queria levantar aqui a dúvida, será que, por isso que pode Cristo debate com inteligência, será que o cristão pode comemorar a morte de um bandido? Será que o cristão, convém ao cristão comemorar uma pessoa falecendo? Né? Será que bandido bom é bandido morto? Para o cristão, para o crente? Vou deixar isso aqui para perguntar para você. Coloque sua opinião, escreva sua opinião aí, o que você acha sobre esse fato, se bandido bom é bandido morto, se crente pode ou não, deve ou não comemorar a morte de um bandido. Veja, meus amados irmãos, ao meu ver, e eu quero deixar aqui, ao meu ver, o cristão não deve comemorar a morte de ninguém. Mesmo que seja um bandido, mesmo que seja um crápula, mesmo que seja um criminoso, pelo pior crime que ele tenha cometido. Ele está colhendo os frutos daquilo que ele plantou. Infelizmente, muitos cristãos falam que ele é coitado, muitos cristãos falam que ele é vítima de uma sociedade que criou ele assim. Alexandre, ele ficou pobre, ele viu garotos usando tênis Nike, ele viu garotos usando os tênis da Fila ou da Adidas, ele queria ter um short da Nike, um casaco da Adidas, e ele via os seus amiguinhos tendo, e ele só encontrou a forma de ter esse dinheiro através de roubo ou de entrar para o crime, o mundo do crime. Então tem pessoas que acreditam piamente nisso, que o jovem, né, ele só se torna um traficante, só se torna um bandido porque ele não teve oportunidade na vida. E quantos jovens, né, eu queria que você visse um vídeo de uma moça que teve 2 irmãos mortos por causa do tráfico, mortos, eu não sei se pela polícia, e eu vou colocar para vocês na edição o vídeo para vocês verem o depoimento dessa moça. Então, sabe, existem vários. Eu vi recentemente uma pessoa no próprio Facebook deixando uma opinião sobre esse acontecimento, e essa pessoa, de uma forma interessante, ela meio que lamentando a morte dos bandidos, e claro, como eu tenho falado aqui, a gente não tem que fazer festa porque um bandido morre, mas a gente deve fazer festa porque um bandido se converte, né? E essa pessoa, em nenhum momento, fez menção aos parentes dos policiais que morreram. E eu não vou dizer apenas isso, mas de uma senhora que teve sua casa invadida semana passada, se não me engano, na Ilha do Governador. A casa dela foi invadida pelos traficantes, e ela eu acho que ela era cozinheira da Polícia Militar, de um quartel da Polícia Militar, e os bandidos exigiram que essa cozinheira colocasse veneno na comida dos policiais. Olha a maldade, olha a alta periculosidade que essas pessoas são. Eles queriam que ela envenenasse a comida dos policiais militares. E ela se recusou a fazer isso. Ela foi morta. Se não me engano, ela tem mais de 60 anos aproximadamente. Mataram ela. Como vários outros bandidos expulsam moradores das suas casas. Eu vi agora também um vídeo muito triste de um enterro de uma moça que morreu, que foi assassinada pelos bandidos porque ela não queria ter relações sexuais com os bandidos. Tal a maldade desses homens. E aí a gente vê na internet crentes passando pano, né? Jesus usa essa expressão, passando pano para bandido. Sabe, irmãos? Deus não deseja, Deus não se alegra na morte de um pecador, né? Diz: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então Deus aqui, ele demonstra que ele não tem prazer na morte do ímpio. Aqui ele não está falando do justo, ele está falando do ímpio. O que é o ímpio? Aquele que comete impiedade, aquele que comete maldade, aquele que é criminoso, aquele que não teme a Deus, aquele que abandonou os caminhos do Senhor. Este é o ímpio. Então, se Deus não tem prazer na morte do ímpio, por que o crente pode e deve ter prazer na morte do ímpio? Deve se regozijar na morte do ímpio. É claro que o pensamento cristão é o seguinte, é que este
ímpio que morreu, ele poderia ser um servo de Deus, poderia se converter se ele se arrependesse. Mas ele só morreu em consequência dos seus próprios pecados. Nós sofremos por consequência de pecados que nós cometemos. Não é? Nós plantamos o que colhemos. Né? Que o criminoso que foi morto, aquelas cento e poucas pessoas que morreram, que são criminosas, elas estão sofrendo a consequência dos seus atos. Elas estão sofrendo a consequência de ter se afastado de Deus. Se você for ver o nome dessas pessoas, muitas delas são filhos de crente, filhos de mulheres de oração, filhos de mulheres de joelho no chão, que certamente clamaram por eles. Eu vi um vídeo recentemente de uma mulher pedindo um filho dela paramentado de bandido, e ela dizendo, larga essa vida, e o menino chorando. Ele... Mãe! Filho, olha pra mim! Você acha, meu amor, que de tudo que eu fiz por você, eu queria estar aqui? Eu não queria estar aqui, eu não queria, gente. Por isso, larga essa vida. Eu imploro em nome de Jesus. Largam essa vida em nome de Jesus. Enquanto tempo, meu filho, eu não me criei, meu filho, pra mim você com a arma na mão. Ainda viva, filho. A vida não acabou. Você sabe o quanto sua mãe crema por você. A mãe de cada um de vocês pode ter absoluta certeza que crama sobre a vida de vocês. É por isso que muitos estão de pé. Porque Deus tem de misericórdia. Mas quando Deus tira a mão, só a gente que vai sofrer. Até quando, filho, você vai fazer eu sofrer? Eu faço a mãe de vocês sofrerem. Por favor. Deus não quer isso de vocês. Saiam. Em nome de Jesus eu peço a vocês. Não deixe mais nenhuma mãe de vocês chegarem aqui. Porque isso não é humilhação. Isso é correr atrás do bem maior. Que é vocês, que é nossos filhos. A gente, mãe, não desiste. Vocês acham que essa vida aqui vocês têm amigos? Vocês não têm amigos. Não conseguia se afastar, não conseguia sair. A prisão de Satanás é tão forte que ela não consegue sair desse mundo, desse caminho. E diz aqui o texto que aqueles homens que foram mortos por causa dos seus pecados. Olha o que diz aqui o texto. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Vamos falar primeiro sobre a autoridade. Por que um jovem deixa a sua casa? Por que um jovem se torna menino de rua? Se você fizer uma análise, alguns jovens eles vão porque alguns apanhavam. Apanhavam porque eram levados. Alguns, obviamente, e a gente não quer generalizar, alguns apanhavam de forma injusta pelos seus pais. Pais que bebiam, mães que se prostituíam, extrema pobreza. E isso podia fazer com que isso mexesse com a cabeça da criança. Mas, normalmente, a criança, muitos desses jovens e muitos que entram para o mundo do crime, eles não querem submeter aos seus pais. Vão para más companhias, começam com má companhia. O menino que quer ser traficante, ele começa com a má companhia. Ele começa com um amiguinho aqui, outro amiguinho ali. Que, minha gente? Foi falta de conselho, não. Isso aqui, eu dava conselho a ele todos os dias. Todos os dias. E ontem, no momento, eu falei para ele: saia dessa amizade. Você não é envolvido. Você não pega nenhuma droga, nenhuma. O problema é só as amizades. Ele pensava que ia ficar de boa aqui no trabalho dele, né? Beleza. Eu sei que você está trabalhando, você não é envolvido, você não é nada. Só por causa que eu dava conselho, saia dessa amizade, porque as amizades hoje que levam isso aí, ó. As amizades hoje que levam isso aí. Conselho de pai não foi não. Eu dava direto. Eu digo, eu tô sentindo que vai acontecer alguma coisa. Pode falar pra minha esposa. Na hora da comida, eu peguei meu comer e fui pro quarto. Desculpa aí. Chorei. Né? Verdade. Eu disse mesmo assim, ele falou pra mim: pai, eu confio mais na minha amizade lá fora do que da própria família. Foi. Isso aí eu digo mesmo assim. Eu dei conselho também pra ele. Beleza. Eu criei, tá aqui, 19 anos, dava conselho, não tomava, a família dava conselho, não tomava, e hoje é o resultado. Assim, por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação.
Qual a autoridade? A autoridade hoje em dia que nós temos é a Polícia Militar do Rio de Janeiro. É o Exército, a Polícia Militar, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, que são agentes de Deus. Se o traficante está cometendo crime, ele está resistindo a Deus. Porque os magistrados, aí aqui está falando sobre justiça, sobre juízo, magistrado tem a ver com lei, não é? Magistratura. Os magistrados não são terror para as boas obras, isto é, se você é um cara que anda na linha, a justiça não vai vir buscar você na sua casa, normalmente, dentro da normalidade. É claro que a gente está vendo aí muitas coisas injustas, né? Gente sendo presa porque rabiscou uma estátua de pedra e sabão, sei lá. Uma estátua que no dia seguinte foi lavada com água e sabão. Escreveu numa estátua e ela tornozeleira, atualmente está com tornozeleira eletrônica, se não me engano, e vivendo sem poder ter contato com o mundo externo, né? Condenada a 14 anos de prisão. A sentença foi proferida nesta quarta-feira para Débora Rodrigues dos Santos, por escrever com um batom a frase "Perdeu Mané" na estátua à Justiça, de 3 metros de altura, posicionada em frente ao Supremo Tribunal Federal, durante os ataques de 2023 às sedes dos 3 poderes em Brasília. A mensagem é uma referência a um comentário feito pelo ministro Luiz Roberto Barroso a um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro após sua derrota eleitoral em 2022, que a direita usou como uma suposta evidência de apoio judicial a Lula. O STF condenou a cabeleireira de 39 anos por participar ao lado de milhares de bolsonaristas dos tumultos na capital federal em 8 de janeiro daquele ano, uma semana após a posse do petista. A sentença inclui os crimes de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, entre outros. Débora passou 2 anos em prisão preventiva e está em regime domiciliar desde março. Ela virou um símbolo do bolsonarismo e de sua campanha pela anistia dos condenados por esses crimes. Porque ela, a lei, é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada. E aqui, a gente lembra daquele versículo que Jesus falou, né? Quem lançar a mão da espada, pela espada morrerá. Jesus falou sobre isso. Se você quer viver pela espada, você quer viver na luta, você quer usar uma arma para cometer um crime, para matar o inimigo, para cortar a cabeça de um, você vai morrer pela espada. É isso que Paulo está falando. Se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada. Isto é, está querendo usar a espada, quer usar a arma e não quer ter consequência? Eu vi agora, eu não sei, eu nem assisti o vídeo, me deu tanta raiva. Eu só vi o título da pessoa, da polícia capturou o bandido sem dar nenhum tiro. Irmãos, isso aí, se a gente for ler a reportagem, se a gente for analisar, talvez existia toda uma exceção à regra. Porque a regra é quando a polícia tenta entrar na comunidade. Eu não sei se você que está assistindo aqui no Brasil, se você já morou em morro, conhece a vida. Eu não fui nascido e criado no morro, então eu sei o que é isso. Então, a pessoa quer viver daquele jeito, né? A lei está dizendo que a lei é ministra de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então a lei, ela castiga quem faz o mal. A lei não é brincadeira, não. E aí continua dizendo: portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Então, se esses jovens que faleceram, que morreram, morreram pela lei, então estão recebendo castigo. O castigo daquilo que elas buscaram. Então, entenda aqui, eu não devo me alegrar com a morte do ímpio. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Nós lemos isso. Mas Deus deseja que o ímpio se converta. E a gente tem exemplos de ex-bandidos. E aí a minha segunda pergunta que eu faço é: bandido bom é bandido morto? O cristão pode usar essa frase, pode falar essa frase, bandido bom é bandido morto? Ou essa frase, ela está errada? A gente não deve falar isso. Claro que a gente não deve falar isso. Eu essa semana escrevi na minha rede social assim: bandido bom é ex-bandido convertido, arrependido, transformado, mas se ele for para o confronto com a polícia, o inferno lhe aguarda. Entende? Agora, se você deseja viver no pecado, um dia, viver na corrupção, viver na mentira, e tiver a consequência, não chora dizendo que está sendo perseguido, não chora dizendo que é um genocídio negro. Quando a gente vê aquela foto daqueles corpos ali naquele corredor, eu acho que 70 corpos que ali estavam, são corpos brancos, não são nem corpos negros. Se é que esse argumento, né, tem validade, a genocídio negro, a polícia sobe o morro para matar preto.
A polícia sobe o morro para matar negro. Que absurdo, gente. Então não tem policial negro, só tem policial branco, é isso? Então é o policial negro que mata o negro que estava com a E15, AK-47, 762, 9mm na mão. Foram mais de 100 armas recuperadas e mais de 100 pessoas mortas. Entende? Muita coincidência, 100 armas, 100 pessoas. Não necessariamente essas armas estavam na mão de todos os 100, ou um estava com pistola, outro com metralhadora. Não importa. O que eu estou tentando mostrar a vocês é que a esquerda, né, o pensamento de esquerda, né, ele tem essa coisa de bandidolatria. Não, então não desejamos mal para ninguém, mas são consequências dessas pessoas. E não venham depois de falar bobagem, porque eu estou à disposição de debater com quem quiser sobre esse assunto. E eu espero que você tenha gostado deste vídeo de hoje, tá bom? Eu peço a você, com todo carinho, que você se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber as notificações, e se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Deixa seu comentário aí, o que você acha dessa live, o que você acha, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe.